Olá, eu sou o professor André e estou aqui com você falando sobre religiões comparadas. Essa é a nossa unidade 2. Na unidade 1 nós falamos um pouco sobre esse conceito, sobre o que são as religiões, como elas convivem, como elas se desenvolveram, e agora nós vamos falar sobre pontos específicos daqui por diante. Nessa primeira unidade, onde nós prosseguiremos com esses temas, nós falaremos sobre o monoteísmo. O monoteísmo, como ele se desenvolveu, seus principais conceitos, e depois vamos nos aprofundar, vamos nos debruçar sobre as grandes religiões monoteístas, que são o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Eu espero que você tenha gostado da primeira unidade e espero que você aprecie agora esse conteúdo que nós vamos trabalhar neste momento. O monoteísmo é simplesmente definido como a crença em um Deus e geralmente é posicionado como oposto do politeísmo, ou seja, quem é monoteísta acredita num único Deus e ponto. Quem é politeísta acredita em vários ao mesmo tempo. Nós já vimos na unidade 1 que politeísmo não é necessariamente essa bagunça toda que se imagina normalmente. Os povos tribais, os povos primitivos, ou sejam os povos, nós veremos nas próximas unidades, os povos que ainda hoje praticam politeísmo, eles normalmente cultuam um único Deus e quando eles precisam de algo específico, eles vão cultuar um outro Deus. Por exemplo, os povos dentro do candomblé. Dentro do candomblé, cada pessoa ela tem o seu pai de santo. Ela tem aquele que ela recorre a ele sempre que necessário. Mas se precisar de algo mais específico, um amor, por exemplo, vai recorrer a um outro orixá. E assim era no politeísmo primitivo. E assim era naquele momento lá do passado. No monoteísmo, nós vemos algo parecido, só que ao contrário. O que significa isso? Nós, por exemplo, somos monoteístas, acreditamos no único Deus e que não existem outros deuses, ponto. Isso é passivo. Porém, no monoteísmo primitivo, que se começa a se desenvolver lá com Abraão, há muito tempo atrás, ele tinha uma crença um pouquinho diferente. Ele acreditava que Deus era o Deus soberano, o Deus eterno, que nós servimos até hoje, era o Deus eterno, mas que existiam outros deuses que eram menores e inferiores. O Deus, o grande Jeová, ele foi o criador de tudo e de todos, inclusive dos outros deuses. O termo monoteísmo, voltando aqui, o termo monoteísmo, ele foi cunhado lá no século XVII. Apesar de ser um conceito muito antigo, ele foi cunhado lá no século XVII pelo filósofo britânico Henry More. E significa monos vem de solteiro e theos de Deus, ou seja, único Deus. Na tradição ocidental, essa crença em um Deus costuma referir-se especificamente ao Deus da Bíblia, o Deus do judaísmo, cristianismo e islã, e é sempre escrito com D maiúsculo, tá? Isso quando a gente fala da tradição ocidental. E por que nós tratamos essas três denominações da mesma forma? É simples, porque tanto o Deus do cristianismo, quanto o Deus do judaísmo e quanto o Deus do islamismo são o mesmo Deus, com características, peculiaridades diferentes em cada visão religiosa, mas na suma os três representam a mesma pessoa, o mesmo Deus. Apesar das múltiplas discussões que existem em torno do tema, surge ao longo dos tempos uma polêmica. Onde surgiu o monoteísmo? Como ele se desenvolveu? Apesar dessa polêmica, é ponto passivo que Abraão ele é aquele que desenvolveu o monoteísmo. É ele que desenvolve de maneira marcante o monoteísmo. Era morador de Ur dos Caldeus, como nós sabemos, a Bíblia nos relata isso. Também nos relata sobre o chamado que Deus fez para ele, lá em Gênesis 2, e chamou ele para abandonar os deuses que ele cultuava antes. Ele abandonou tudo, e isso, nesse exato momento, quando acontece, é um impacto profundo, é uma ofensa à comunidade na qual ele estava inserido. Então não existia outra forma dele continuar vivo se não fosse saindo em peregrinação, porque se ele ficasse ali, com certeza ele seria morto. Não havia, até o desenvolvimento do judaísmo, qualquer concepção clara de crença num único Deus. Surge aqui. Ele é o primeiro e é ele que desenvolve. Como eu disse, existem polêmicas a respeito do tema, alguns historiadores vão contestar essa posição, vão dizer que alguns povos já acreditavam num único Deus, mas quando você observa o contexto total, você entende que não era nada mais do que um politeísmo modificado.
Apesar do termo ser muito moderno, os estudiosos eles procuram descobrir as raízes antigas de crenças monoteístas já lá no mundo antigo. Por exemplo, no século XIV a.C., existiu lá o faraó egípcio Akenaton, que frequentemente é referido como o primeiro monoteísta. Isso não é uma verdade. E por que não é uma verdade? Porque ele implantou o monoteísmo com visões políticas. Ele teve uma pretensão política quando ele implementou o monoteísmo. O que acontecia? Apesar dele ser o faraó e soberano do Egito, a casta de sacerdotes era muito poderosa e influente. A casta dos sacerdotes que adoravam Amon-Ra era extremamente relevante e, portanto, elas interferiam na administração do Egito. Com o monoteísmo, ele quis tirar o privilégio desses sacerdotes, dessa casta, e assumir o controle administrativo do Egito como um todo. Ele fez isso com pretensões políticas. Ele jamais teve uma preocupação espiritual ao defender a existência de um único Deus, que era chamado por ele de Atom. Atom era simbolizado pela esfera do Sol, pelo formato do Sol. Esse processo de tentativa de implantação do monoteísmo por Akenaton foi algo extremamente infrutífero. Não foi longevo, ele foi, inclusive por conta disso, ele foi morto e depois que ele morreu, tudo voltou a como era antes no Egito. Então, assim, não podemos dizer que esse é a primeira tentativa bem-sucedida de implantação do monoteísmo. E podemos tranquilamente afirmar que o responsável pela manifestação do monoteísmo, sem sombra de dúvidas, é Abraão. O judaísmo antigo, ele continua a receber mais atenção por criar as origens do monoteísmo na tradição ocidental, ou seja, quando falamos de monoteísmo, lembramos inevitavelmente do judaísmo. Mais recentemente, alguns estudiosos eles costumam utilizar o termo monolatria também para se referir ao judaísmo primitivo. E por que isso? Porque o judaísmo primitivo, lá na sua essência, ele entendia que Deus, o Deus que eles adoravam, Jeová, era um Deus grandioso, soberano, e só ele podia ser adorado, e qualquer outro Deus não era digno de adoração. Apesar da religiosidade por trás do conceito, o monoteísmo jamais ele foi uma exclusividade da religião. Tá? Ele também foi muito apreciado pelos gregos, filósofos gregos lá no século VI a.C. Em Mileto, por exemplo, a especulação filosófica sobre o universo e o lugar dos humanos começou a se tornar algo muito comum no Mediterrâneo. E nesse processo, eles começavam a questionar, começavam a investigar a criação do mundo e nesse processo eles começaram a desenvolver uma filosofia que era relativamente religiosa. O que significa isso? Era uma filosofia que tinha também por trás uma crença no mundo espiritual. E para eles era inevitável chegar a qualquer outra conclusão que não fosse o fato de que só existia um único Deus. Assim, nós podemos perceber que a discussão sobre a origem do monoteísmo, ela ainda é polêmica, ainda hoje. Mas fica evidente, no entanto, que o monoteísmo não é uma questão de matemática, Não é só optar por um Deus, ou por dois deuses, ou por três, o que quer que seja. Sobretudo, é uma escolha consciente de pessoas se comprometendo com um Deus em vez de com qualquer outro, e depositando sua fé no Deus A ou no Deus B, afirmando assim como Josué fez: eu e a minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Eterno, o que diz lá no texto original. Então, o monoteísmo é, sobretudo, uma questão de convicção, de escolha, e não necessariamente uma questão digna de se debater se é o melhor modelo ou se não é o melhor modelo dentro da religião. Assim, fica inevitável a gente falar das grandes religiões monoteístas. E vamos falar agora sobre o judaísmo. Das três maiores religiões monoteístas ainda hoje praticadas, o judaísmo é a mais antiga. As suas tradições contam mais de 5.000 anos de história. Os judeus eles possuem um calendário próprio, um calendário que começou na criação do mundo, na criação do universo, e vem contando de lá até hoje. Eles utilizam esse calendário até hoje.
Apesar do número cada vez menor de adeptos, continua sendo uma religião relevante para a compreensão da religiosidade nos dias de hoje. Do judaísmo nasceu o cristianismo e o próprio judaísmo, em união com o cristianismo, influenciou o surgimento do islamismo. Assim como o próprio islamismo, ele conserva diversas tradições que são herdadas da Torá, reconhecendo ainda Abraão e Moisés como grandes profetas. Então, olha só, a gente tem muita coisa em comum com o judaísmo, nós cristãos. E os muçulmanos também. Eles acreditam, eles têm vários aspectos em comum com o judaísmo. Por exemplo, a crença de que Abraão é o grande pai da fé de todos esses povos que derivam aí do judaísmo. O judaísmo ele nasce com os antigos hebreus, que é um povo inicialmente nômade. Né? Onde surge esse povo? Surge lá em Ur dos Caldeus, quando Abraão começa a caminhar em direção à Palestina. Ele sai da Mesopotâmia e vai caminhando lá para a Palestina. E é aí que surge o hebraísmo, né? Surgem os povos hebreus. A influência do judaísmo, no entanto, ela ultrapassa a religiosidade. Não é uma coisa que ficou só na esfera da religião. A cultura, até hoje, ela é influenciada pelo judaísmo. Os dias da semana, por exemplo, tem uma influência do judaísmo. Sábado, por exemplo, vem do hebraico, né? A palavra sábado vem de descanso. Então, uma série de coisas até hoje influenciam a nossa vida, a nossa ciência, a ética, vários aspectos ainda influenciam a nossa vida hoje e graças ao judaísmo. Há também uma série de principais eventos que permeiam o judaísmo e que até hoje fazem parte da história. Como, por exemplo, nós vemos aí na história recente, no século XX, toda a revolução que aconteceu na Palestina, a conquista de Jerusalém pelos israelenses, a tomada das regiões palestinas de novo, o nascimento em 1948 do Estado de Israel. Então existe uma série de eventos que estão ligados diretamente à vida do judeu, mas que estão conectados com a história da humanidade também. E por isso é um povo ainda até hoje considerado tão relevante e considerado tão influente na nossa cultura. A questão da crença no judaísmo é profundamente complexa. E por que ela é profundamente complexa? Porque os judeus, eles demoraram muito tempo para colocar de forma enunciada, como nós cristãos ou os muçulmanos colocaram no papel toda a sua doutrina teológica. Né? Isso é algo que foi desenvolvido muito recentemente, se você parar para comparar com o cristianismo ou o islamismo. Eles têm crenças, credos, muito breves, que a gente lê, evidentemente, ao longo da Bíblia, né, do Antigo Testamento, mas não eram enunciados extremamente didáticos. Então, portanto, é extremamente desafiador compreender os princípios doutrinários do judaísmo para quem não vivencia, para quem vivencia outra religião, como nós cristãos ou qualquer outra pessoa de qualquer outra crença. Isso começou a mudar lá na Idade Média, quando os judeus eles viviam em terras muçulmanas, tá? Eles começaram a refletir e falar, opa, peraí, a gente precisa colocar em ordem aqui o nosso pensamento, começar a colocar em ordem tudo aquilo que a gente tem na Torá, colocar isso de maneira didática para que as pessoas possam entender aquilo que reflete a nossa vida, o nosso estilo de vida e a nossa religião. E aí eles começaram a colocar isso no papel. Os pontos aqui, as conclusões às quais eles chegaram, aos enunciados, influenciam até hoje também a nossa vida. Esses são os seguintes pontos. Eles afirmam nesse tratado doutrinário deles que Deus existe, Deus é uma unidade absoluta e incomparável, Deus é incorpóreo, ou seja, ele não tem corpo, Deus existia antes do mundo e Deus é o único objeto adequado de adoração, ou seja, ninguém pode ser adorado além de Deus. A profecia ocorre, ou seja, o profético é algo verdadeiro para eles. A profecia de Moisés é superior a de todos os outros profetas que vieram no passado ou virão no futuro, né? E por isso que eles acreditam que a profecia ocorre, por isso que eles colocam dessa forma, porque eles entendem que ainda há possibilidade de ter profecia no futuro. Eles entendem que o último profeta veio há muito tempo atrás e que depois dele não houve nenhum outro. E eles esperam por novos profetas. Quem são esses últimos profetas? Os profetas que nós lemos no Antigo Testamento. Daniel, Jeremias,
Ezequiel, Isaías, esses foram os últimos profetas que vieram, depois deles não houveram outros, mas eles acreditam sim que pode haver. A Torá que possuímos, os judeus, foi revelada dos céus, e a Torá nunca será revogada ou alterada. Deus conhece as ações dos seres humanos, e Deus recompensa os justos e pune os ímpios. Um Messias virá no futuro, e os mortos serão ressuscitados. Perceba que esses são pontos muito parecidos com aquilo que o cristianismo acredita, não é? Mas alguns aspectos diferem. O Messias virá no futuro. Nós cremos que o Messias já veio. E nós cremos também que os mortos serão ressuscitados assim como eles. Alguns outros aspectos que são diferentes. Eles não acreditam que o inferno é um lugar de sofrimento eterno. Que o inferno é um castigo pontual. Ou seja, os inimigos serão castigados, passarão pelo inferno e serão destruídos no inferno. Ou seja, não haverá eternidade para quem for condenado. É uma coisa pontual. Isso é uma característica interessante da noção de inferno no judaísmo. Diferentemente da Bíblia católica ou da protestante, que é dividida em 4 partes, a Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. Torá, Nevim, hebraico para profetas, e Ketuvim, que é hebraico para escritos. A Torá significa ensinamento. No hebraico ela significa ensinamento, lição, pode ser assim traduzido. E são os 5 livros mosaicos, são os 5 principais livros que são estudados. Para o judeu ortodoxo, para o judeu tradicional, a Torá é o único livro sagrado e os demais livros são livros que foram feitos se debruçando sobre a Torá. Essa divisão, ela dá origem ao acrônimo que é chamado de Tanakh, que às vezes é soletrado como Tanakh, com K e H no final, ou Tanakh, que pode ser considerado a palavra hebraica para o termo Bíblia, Bíblia hebraica. Então, quando você pegar uma Bíblia hebraica, ela só pode ser chamada de Bíblia hebraica de fato se ela tiver os 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. Que escritos são esses? São os livros de Salmos, por exemplo, os livros de Cânticos, o livro de Cantares e outros mais, Neemias, Esdras, esses são os livros que são chamados de escritos. Esses livros, eles contêm algumas informações como a história, incluindo as narrativas e as leis, as profecias, são também a sabedoria, conselhos sobre como viver uma vida boa, ou os livros que refletem sobre os caminhos do mundo. Eclesiastes, por exemplo, é um livro desses, e os livros de hinos, que são os livros dos Salmos. É inegável que o judaísmo ele é extremamente relevante para a nossa história. A nossa história só existe porque existe o judaísmo antes. Nós somos, como podemos dizer, uma continuidade desse processo histórico do judaísmo. Assim, nós estamos extremamente conectados, mas não concordamos e não temos a mesma posição doutrinária em vários aspectos, como por exemplo esse que eu acabei de citar, do inferno. É a religião monoteísta mais antiga do mundo, praticada atualmente por um pouco mais de 6 milhões de judeus. Um pouco mais de 12 milhões de judeus. Chegando aí a girar em torno de 12, 13 milhões. Esse número, é interessante dizer que esse número ainda é um pouco menor do que o número que existia antes do Holocausto, na Segunda Guerra Mundial. Naquele momento, existiam tranquilamente mais de 13 milhões de judeus no mundo todo, e eles eram extremamente influentes na sociedade. Esse número com o Holocausto acabou diminuindo, também com a mudança da cultura social, houve um distanciamento das tradições, e portanto esse número ainda hoje ele é inferior ao que era antes de 1948. Seguindo, vamos falar sobre zoroastrismo. O que é o zoroastrismo? É uma religião conhecida e praticada ainda hoje? É uma religião vivida no Brasil? Não, mas é uma religião que ela é extremamente interessante e é muito curioso conhecer sobre o zoroastrismo. Por quê? Porque ela tem vários aspectos muito peculiares e muito similares ao cristianismo. Um deles, por exemplo, é que o grande líder dele, o Zaratustra ou Zoroastro, ele começa a vida dele, o ministério dele com 30 anos. Isso é uma curiosidade que é muito interessante quando a gente observa o zoroastrismo. Existem outros aspectos. Algumas pessoas costumam dizer, mal intencionadas evidentemente, que o cristianismo é um aproveitamento, uma adaptação do zoroastrismo. Por exemplo, o Zaratustra ele também teve 12 discípulos. Olha que coincidência.
sabemos que não existe, quando a gente pensa em aspectos teológicos, coincidências. Nós vamos falar um pouco mais disso depois. Apesar de pouco conhecido e divulgado, o zoroastrismo é uma antiga religião pré-islâmica, ou seja, surgiu relativamente antes do Islã e teve sua origem no Irã, na região da Pérsia, e sobrevive lá em áreas isoladas e de forma mais próspera na Índia, onde os descendentes de imigrantes iranianos persas são conhecidos como Parsis. O profeta iraniano e reformador Zaratustra nasceu por volta do século VI a.C. É conhecido também como Zoroastro. É tradicionalmente considerado o fundador da religião. O zoroastrismo contém características monoteístas e dualistas. O que significa isso? Olha outra coincidência com o cristianismo. Ele defende que existe uma luta constante entre o bem e o mal. Ele entende na teologia dele que o bem e o mal estão o tempo todo em luta. Historiadores costumam atribuir grande valor ao zoroastrismo ao processo de formação do cristianismo. Dizem que uma coisa está conectada com a outra. Sabemos que a sua origem é anterior a essas religiões, ao cristianismo e ao islamismo. No entanto, é impossível estabelecer com precisão a época em que passou a ser praticada. Não existem evidências históricas muito concretas sobre a origem do zoroastrismo. Sabe-se que está ali mais ou menos no século VI a.C., mas o período em que ele existiu é muito vago. E não existem também evidências consistentes sobre a existência do Zaratustra. Não se sabe se ele é um mito ou se ele é de fato alguém que existiu. Ao passo que, quando nós falamos de Jesus, nós sabemos e temos evidências, inclusive históricas, de que ele existiu. O zoroastrismo acredita na dualidade da existência, que se equilibra entre o bem e o mal. A Ahura Mazda é a deidade suprema, ou seja, é o grande Deus, criador de todas as coisas, e Ahriman é o princípio destrutivo que rege a ganância, a fúria e as trevas. No final, a bondade irá triunfar e os mortos ressuscitarão. Olha aí outra coincidência, outra similaridade com o cristianismo. Os antigos gregos, eles gostavam muito do zoroastrismo e eles começaram a estudar o zoroastrismo lá por volta do século V a.C. Então, veja que, como nós dissemos aqui, os gregos, eles valorizavam o monoteísmo, eles entendiam que, num dado momento, era impossível que o mundo tivesse sido criado por vários deuses ou por várias forças e que eles entendiam que uma única força foi responsável por toda a criação da humanidade. Eles estavam sendo fortemente influenciados pelo Zaratustra, ele que é um dos influenciadores. Essa afirmação, ela é comumente encarada como uma especulação do tema, tá? Mas existem aí alguma série de historiadores que afirmam que tanto a influência de Zaratustra quanto o estudo da astrologia são graças ao zoroastrismo, quando elas acontecem na Grécia. Apesar de nunca ter sido tão insistentemente monoteísta, o que significa isso? Não era algo que era profundamente valorizado dentro do zoroastrismo. Talvez porque para eles entendessem que o grande deus Ahura Mazda, ele é superior a tudo e a todos. Então, eles não faziam tanta questão assim de defender o monoteísmo. Mas é uma tentativa muito interessante de unificar as religiões politeístas lá do Irã. É um processo de unificação dessas religiões. Foi um esforço muito consistente e considerável. Outra característica marcante do zoroastrismo é o dualismo, mas ela nunca foi entendida de uma maneira muito absoluta e rigorosa. O que significa isso? Significa que existe sim uma luta entre o bem e o mal, mas nem sempre essa luta entre o bem e o mal, ela influencia a minha e a vida das pessoas aqui na Terra, a sua, por exemplo. Então, portanto, para eles, assim, era tudo muito solto, muito sem fundamento teológico, era uma mescla de mitos com crenças, com valores que estavam tentando ser implantados. Então, por isso que o zoroastrismo ele nunca foi considerado, ou melhor, ele nunca foi levado em consideração como uma grande religião, exatamente por conta dessas pontas soltas que existem dentro da crença e dos princípios doutrinários.
apesar das oposições iniciais que a religião de Zaratustra enfrentava, acabou ganhando força lá na região da Pérsia, né, no final do século, e só deixou de ser oficial, uma religião oficial, no século VI, quando o Islã se instalou na região do Irã, na região do Iraque. Segundo a tradição, Zaratustra morreu com 77 anos enquanto rezava ao seu deus Ahura Mazda. Aí está a diferença. Ele iniciou sua vida ministerial com 30 anos, mas prosseguiu na sua caminhada, segundo os zoroastristas. Falando sobre o cristianismo agora. A religiosidade cristã, ela afeta a sociedade de múltiplas formas, de amplas formas, né? Nós hoje sofremos influência, mesmo não querendo ser cristão. Se você não quiser ser cristão, você ia ser fortemente influenciado por esse pensamento. E por quê? Porque faz parte da nossa humanidade, faz parte da nossa vida. Veja só, quando a gente estuda uma igreja cristã, por exemplo, a gente vai perceber uma série de aspectos que são comuns a todas as outras igrejas cristãs. E isso é muito marcante quando a gente estuda também a história. Quando você estuda o longo da história, você vai perceber uma série de coisas, de pontuações que são pertinentes ao cristianismo e que fazem parte da nossa existência. Veja, por exemplo, que o cristianismo ele faz tanta parte da história que a história humana hoje ela é dividida em antes e depois de Cristo, né? A nossa vida é dividida dessa forma. Atualmente, alguns historiadores têm adotado uma outra nomenclatura. Estão utilizando o AEC, né, antes da era de Cristo, e DC, depois da era cristã. Eles estão colocando dessa forma. Ou melhor, antes da era cristã e depois da era cristã. Para quê? Para não fazer associação a Cristo. Então, existe no meio histórico essa pretensão de desassociar com o cristianismo. Mas é inevitável. É quase impossível fazer essa desassociação. Por isso, o cristianismo ele pode ser dito com muita tranquilidade que é a religião, que é a fé que mais impactou a humanidade até hoje. E o mais interessante é que foi baseado num único homem, no pensamento e na fé de um único homem que fez esse impacto tamanho sobre a vida da humanidade. Uma das belezas do cristianismo, que a gente não pode negar, é a variedade que nele existe. Eu costumo dizer na sala de aula para os alunos que a graça da graça é essa variedade, essa liberdade que nós temos. Entenda, eu não estou defendendo aqui alguns desvios doutrinários que acontecem no meio cristão. Não é essa a intenção. O meu objetivo é enfatizar que você pode ver, mesmo no meio protestante, no meio evangélico, que existe uma variedade infinita de igrejas, uma variedade infinita de pessoas que vão cultuar e vão servir a Deus da mesma forma, com a mesma sinceridade e com muitas peculiaridades, com muitas diferenças entre si. Então, portanto, é muito interessante, né? Quando a gente olha, e apesar disso, quando a gente olha dentro de grandes linhas doutrinárias, como catolicismo, protestantismo, nós vamos encontrar princípios universais que norteiam a fé. Nós vamos encontrar esses valores que são muito específicos ao cristianismo. Lembra que eu falei na unidade 1 como identificar uma igreja cristã, como identificar uma doutrina cristã? Ela se baseia naqueles pilares: Bíblia, batismo, Jesus e ceia. Então, esses são os pilares que definem uma igreja, se ela é uma igreja que não tem desvio doutrinário, tem ou não tem um desvio doutrinário, ok? Apesar de sua variedade, para ser considerada cristã, uma igreja precisa crer em alguns pontos que podemos chamar de universais. E nós vamos destrinchar um pouco eles agora. É plausível que as igrejas discordem sobre como entendem o princípio doutrinário ou como o aplicam, mas sem questionar a sua essência. Ou seja, voltando no exemplo que eu dei na primeira unidade, falando sobre a ceia e a Eucaristia, eu posso não concordar com aquele princípio, mas eu não posso alterá-lo. E aí eu não posso substituir o cálice de vinho ou de uva por água. Eu não posso fazer essa alteração. Eu não posso trocar o pedaço de pão, que representa o corpo de Cristo, por um pedaço de carne. Por quê? Porque eu estou deturpando o princípio doutrinário que existe atrás dessa leitura. Assim, é importante que a gente tome muito cuidado quando a gente faz a leitura dos princípios que regem o cristianismo.
Vamos seguir. Existe apenas um único Deus. Isso é um princípio, ponto pacífico para todo cristão. Criador de tudo e de todos. Eterno, sem começo nem fim. Cristo é o centro da fé. Ele é o Filho de Deus, encarnado homem para redimir a humanidade de seus pecados. Jesus é Deus e ocupa a mesma importância do Deus Criador. Ou seja, estão lá no mesmo nível. A única forma de se obter a salvação é por meio da morte de Cristo na cruz. Não existe intermediário, não existem intermédios para se chegar à salvação. Jesus ressuscitou dentre os mortos e subiu aos céus em corpo físico, de onde voltará para buscar o seu povo e julgar vivos e mortos. Ao subir, Jesus deixou o Espírito Santo para consolar os seus discípulos. Sua presença permanece na terra até que Cristo volte. O Deus Criador, também chamado de Deus Pai, juntamente com Jesus e o Espírito Santo, formam a Trindade. Os três são um único Deus, indivisível, mas revelado de três formas diferentes, com características manifestativas diferentes em cada um, mas são o mesmo Deus. É difícil compreender isso com a nossa mentalidade, mas é algo que não deve ser desrespeitado e não deve ser questionado. Ou seja, eu não posso criar uma hierarquia entre eles, dizendo que um é maior que o outro e etc. São a mesma pessoa. A igreja é uma instituição estabelecida pelo próprio Jesus e a grande comissão registrada em Mateus 28, 16 e 20 é uma tarefa de todo cristão. Nela se manifestam a divulgação do evangelho, o batismo e o ensino doutrinário da palavra de Deus. O que está escrito lá? Ide pregar o evangelho a todos os povos. A Bíblia é o único livro válido para a fé. Nós não podemos ter qualquer livro auxiliar. Olha só, é evidente que ao longo da sua caminhada como cristão, você vai pegar um livro de um pastor que você admira, ou de uma psicóloga que você acha que é relevante para a leitura cristã, de um teólogo que você acha muito interessante. Lógico, você vai ter livros que você vai utilizar para referenciar a sua caminhada e a sua formação cristã, como esse livro que nós estamos estudando agora. No entanto, é importante que você entenda que o que não pode haver é um novo livro que trabalhe um novo princípio teológico para a fé cristã. Isso é impossível. Por quê? Porque todos os livros eles têm que estar calcados e fundamentados na palavra de Deus, que é a Bíblia. Ok? Prosseguindo. As igrejas e tradições cristãs, elas costumam interpretar esses tópicos de maneira muito distinta. Cada um tem a sua visão, cada um enuncia de uma forma diferente, mas eles acreditam e preservam esses valores. Então, paramos aqui e fazemos um comentário importante. Se você conhece uma igreja que não defende esses tópicos ou que distorce algum deles, avalie para compreender se essa igreja é ou não uma seita. Seita no sentido de quem apresenta um desvio doutrinário, certo? Esses princípios que listamos acima foram originalmente traçados pelos próprios apóstolos, ainda no século I da igreja. Estão descritos naquilo que a igreja convencionou chamar de credo apostólico. Está em Atos. Então, portanto, são pontos universais e imutáveis dentro do cristianismo. Ok? Prosseguindo, nós vamos falar sobre o islamismo. Como o cristianismo e o judaísmo, o Islã surgiu no Oriente Médio, mas agora é verdadeiramente uma religião mundial. Existem quase 2 bilhões de muçulmanos em todo o mundo, da Bósnia a Zanzibar e dos Estados Unidos à China. Ou seja, em todos os continentes você vai encontrar muçulmanos hoje. É uma religião que surge lá no século VI d.C., fundada por Maomé, um comerciante de caravanas, e que ele desenvolve todo um pensamento ali com base em oposição a uma série de princípios que ele encontra com os quais ele não concorda no cristianismo. Ele discorda de alguns pontos e começa a construir a sua fé, a sua religião, a partir desses pontos discordantes. E aí surge o Islã, uma religião extremamente poderosa, não só no Oriente, mas em todos os outros cantos do mundo, e que na Idade Média quase foi superior ao cristianismo em número de adeptos. A diversidade do Islã é um testemunho da sua força.
Sua mensagem ela se mostra viável e adaptável através dos limites do tempo e da cultura. Apesar de toda a rigidez que nós enxergamos, né, na cultura islâmica, é uma religião extremamente adaptável. É uma religião que, por exemplo, durante a Idade Média, ela continuou desenvolvendo o estudo da medicina, enquanto a medicina não evoluiu entre os povos católicos, entre os povos cristãos, ela se desenvolveu de maneira extremamente relevante no Oriente Médio, na Arábia. E por quê? Tudo isso por causa do estímulo que o islamismo dava aos seus povos. E veja como eles evoluíram nesse sentido. Eles foram os detentores do pensamento aristotélico por muito tempo, porque eles guardaram vários livros de Aristóteles, outros filósofos também, que eram condenados pela Igreja Católica. A Igreja Católica chegou a queimar diversos livros e esses livros foram achados séculos depois em posse de muçulmanos. Cópias íntegras, cópias integrais de pensamentos e tratados que foram registrados lá na Grécia muitos anos antes. Os muçulmanos, eles entendem que Deus é o Criador e governante de todo mundo, o juiz supremo de todos os seres humanos, e se caracteriza principalmente pelas qualidades de compaixão e misericórdia. Deus também guia a humanidade para o caminho da justiça através de mensageiros e profetas. Então veja que eles acreditam ainda que os profetas continuam vindo, tá? Que os profetas eles continuam existindo. Segundo o Corão, existe um mensageiro para toda a comunidade, e a lenda diz que houveram mais de 124 mil profetas até hoje, enviados à humanidade. Alguns deles receberam uma revelação na forma de uma escritura, e, por exemplo, a Davi foram revelados os Salmos, para Moisés a Torá, para Jesus o Evangelho, e Maomé recebeu o Alcorão. Os muçulmanos, eles costumam se referir aos cristãos e judeus como pessoas do livro, pois eles receberam uma mensagem que era basicamente a mesma que a do Alcorão. O que eles querem dizer com isso? Que tanto o cristianismo quanto o judaísmo são uma preparação para o Alcorão, para o islamismo. Eles dizem que os povos que vieram antes foram preparando o caminho para que o islamismo pudesse se consolidar como a religião verdadeira de Deus. A palavra Alcorão significa literalmente recitação. E por que recitação? Os muçulmanos eles têm uma paixão profundamente marcada pelo Alcorão. Eles são extremamente apaixonados pelo livro sagrado deles. E eles costumam decorar trechos do livro para recitar. Isso é uma arte lá. Existem até, em alguns países do Oriente Médio, existem até concursos onde as pessoas elas começam a declamar o Alcorão. E tem que ser exatamente igual do jeito que está lá no Alcorão. Para mostrar o quanto essa pessoa ela é erudita, o quanto ela é uma pessoa querida por Alá. Ela mostra uma das formas de mostrar é com a recitação. Eles valorizam demais as palavras do Alcorão. E uma coisa que é interessante é que eles entendem que os livros traduzidos do Alcorão não são o Alcorão também. Então, se você pegar um livro, o Alcorão em português, para um árabe, ele vai olhar e falar, olha, muito bonito esse texto, mas isso aqui não é o Alcorão de verdade. Por quê? Porque é uma tradução. E normalmente a tradução para eles é considerada uma forma de diminuição do texto. Eles respeitam, estimulam as traduções, mas para que você realmente seja considerado um muçulmano de verdade, você precisa chegar num nível que você consiga ler o Alcorão em árabe, inclusive. Os ensinamentos do Alcorão são considerados o núcleo da tradição islâmica e, portanto, o texto tem sido objeto de muitos comentários volumosos de estudiosos e religiosos. Embora seja possível traduzir o texto, é o que eu acabei de falar, para outros idiomas, os muçulmanos geralmente consideram as traduções como interpretações, não próprio ao Corão. Existe uma variedade de palavras que podem ser aplicadas, então, portanto, eles entendem que o Alcorão, de verdade, é só em árabe. Os muçulmanos, especificamente os sunitas, eles identificaram o que chamam de 5 pilares do Islã. Esses 5 pilares do Islã são defendidos pelos sunitas. Você precisa lembrar que existem algumas variedades de muçulmanos. O sunita, o xiita e o sufista. Tá? Os sunitas, eles definiram que existem 5 pilares para o Islã. Esses
povos sunitas, eles valorizam muito mais o texto sagrado, eles têm um aspecto, uma preocupação com o estudo muito maior do que os xiitas e os sunitas. Os sufistas, perdão. E eles definiram que existem 5 pilares para o Islã como foco de suas práticas rituais. Vamos ver. Para eles, existem 5 pontos fundamentais, que são o Shahadá, que é o testemunho da unidade de Deus e a missão profética de Maomé. Todo muçulmano, quando se converte, ele tem que fazer uma declaração pública, dizendo Alá é o único Deus e Maomé é o seu grande profeta. Isso é já uma demonstração de que está se convertendo ao islamismo. Tem que fazer também o Salá, que é a oração canônica. O que é a oração canônica, professor? A oração canônica, diferente da oração habitual ou ordinária, podemos dizer assim, é a oração que ele faz de joelho, que são aquelas 5 orações ao longo do dia. Ele vai se ajoelhar 5 vezes ao longo do dia para fazer a sua oração. Zaká, que é a esmola ou o trabalho social. Não precisa ser em dinheiro, pode ser o voluntariado, por exemplo. Isso é uma coisa que ele tem que praticar. O sal, que é o jejum do Ramadã, que acontece uma vez por ano, que ele tem que jejuar, ele se abstém de alimentos sólidos, só come depois do pôr do sol alimentos sólidos e durante o dia ele não come alimentos sólidos. E o Hajj, que é a peregrinação à Meca. Na sua vida inteira, todo muçulmano tem que fazer pelo menos uma visita à Meca. Essas são as 5 grandes pilares que você encontra no Islã. O que significa isso? Significa que esses são os 5 valores que eles defendem com a alma deles, com a fé deles, com a razão deles. Eles defendem de maneira agressiva esses pilares. Isso é defendido pelos sunitas. Mas isso não quer dizer, por exemplo, que os xiitas e os sufistas também não valorizem esses aspectos. É que eles entendem que existem outras coisas também a serem enfatizadas na sua fé. Os sufistas, por exemplo, eles fazem uma dança, que são chamadas de danças circulares. Eles vestem uma roupa específica para dançar, com um vestido muito longo, e eles ficam girando e fazendo meditação, declamando ao Corão. Isso é um sistema de meditação que é aplicado pelos sufistas. Eles, por exemplo, acreditam que isso é uma prática que é obrigatória para um muçulmano. Os xiitas, por sua vez, eles acreditam em algo que é chamado a jihad, que é a guerra santa. E cada um deles tem um ou outro tópico que eles enfatizam. Mas, predominantemente, esses são os 5 pontos mais importantes para um muçulmano. Ok? Embora caracterizados de maneira diferente, a maioria dos xiitas aceita esses mesmos pilares e muitos acrescentam a aceitação da autoridade e santidade dos imãs. Quem são os imãs? São os grandes professores do islamismo. Eles também levam em conta isso. Terminamos assim a nossa unidade 2, eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, não deixe de voltar ao seu livro, procure, dê uma olhada com calma, olhe os slides que você tem aí com você, para que você possa conseguir compreender de uma maneira muito mais ampla todo esse conteúdo. Até a próxima unidade.